Comissão de Constituição e Justiça cria grupo de trabalho para discutir demarcações indígenas no Estado. Plenária aprova projeto que obriga a divulgação do uso dos recursos obtidos com a cobrança de pedágio. Iniciativas voltadas à terceira idade em Santa Catarina chamam a atenção da Federação Internacional do Envelhecimento. E ainda a Assembleia inicia preparativos para a terceira edição do Prêmio de Responsabilidade Social. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares aprovaram esta semana em plenário um projeto de lei que torna mais transparente a aplicação dos recursos captados a partir da cobrança de pedágio. A medida vale para todas as praças instaladas no estado e prevê a publicação dos valores arrecadados pela empresa. Quem passa com frequência pelas praças de pedágio da BR-101 já sentiu no bolso. A cada ano, sempre no mês de fevereiro, as tarifas são reajustadas. A cobrança, que começou custando R$ 1,10 em 2009, passou para R$ 1,20 em 2010, R$ 1,40 em 2011 e R$ 1,50 em 2012. Atualmente, quem passa de carro pelas praças de Garuva, Araquari, Porto Belo e Palhoça precisa desembolsar R$ 1,70. Os reajustes autorizados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres levaram em consideração gastos com manutenção da pista, resgate, monitoramento e realização de obras. Diariamente, milhares de motoristas passam pelas praças de pedágio de Santa Catarina. Mas, afinal, quanto é arrecadado pelas empresas responsáveis pelas estruturas? E quanto desse montante efetivamente é destinado para a realização de obras? Um projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa deverá deixar a resposta a essas perguntas bem mais transparente. O projeto de lei, de autoria do deputado Gelson Merizio, do PSD, determina que as concessionárias que administram rodovias catarinenses serão obrigadas a fazer a divulgação permanente dos valores arrecadados com a cobrança do pedágio, como também dos valores investidos na manutenção das respectivas rodovias. A divulgação deverá ser feita em painéis colocados em local visível nas praças de pedágio, no site oficial da empresa na internet e ainda na imprensa, através da publicação no Diário Oficial do Estado e em jornais de grande circulação. A atualização e publicação dos dados deverão ser trimestrais. As empresas que não obedecerem à lei serão multadas. Outros 3 projetos que começam a tramitar na casa são os que ampliam a aplicação dos recursos destinados pelo Estado para o pagamento de bolsas de estudo a alunos universitários. As matérias foram protocoladas esta semana. As 3 proposições, 2 projetos de lei complementares e 1 projeto de lei protocolados pela deputada Ângela Albino ampliam a destinação de bolsas de estudo dos artigos 170, 171 e do Fundo Social para alunos do ensino superior à distância. O benefício é destinado aos estudantes que residam em Santa Catarina e que estejam frequentando aulas em um polo de apoio presencial instalado em um município catarinense. O objetivo da parlamentar com a apresentação destas 3 propostas é ampliar o direito à bolsa de estudo nessa nova modalidade, já que a procura pelo ensino à distância teve um aumento significativo no Brasil nos últimos anos. Dados oficiais mostram que 15% das matrículas nas universidades brasileiras são de alunos de cursos à distância. Em Santa Catarina, cerca de 30 mil acadêmicos também optaram por esse novo modelo de ensino. Vamos trazer o assunto em audiência pública aqui, convocar os estudantes, as mulheres, que são a imensa maioria também dos estudantes de ensino à distância, para vir mostrar até para os catarinenses o perfil desse estudante. A maioria são pessoas que trabalham durante o dia, chegam em casa, ainda tem casa para dar conta, tem família para dar conta, pessoas mais maduras que querem na educação superior uma nova possibilidade de vida. E essa modalidade de ensino à distância que viabiliza isso. As matérias começam a tramitação pela Comissão de Constituição e Justiça, que esta semana abriu espaço para a discussão de questões indígenas. A CCJ chegou a criar um grupo de trabalho para encaminhar os debates. O impasse no processo de demarcação indígena na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça, foi o que motivou a criação de uma subcomissão da CCJ que vai acompanhar de perto todo o processo de demarcação indígena no Estado.
A subcomissão será composta pelos deputados Gisel Dresch, do PT, Aldo Schneider, do PMDB e Mauro de Nadal, também do PMDB. O Parlamento catarinense precisa estar ao lado de todos esses processos que envolvem esse desassossego em todo o nosso território, porque gerando o conflito entre índios e não índios, obviamente cabe a este parlamento, pelo menos, conhecer o que está acontecendo. Por isso que criamos essa subcomissão, com esse intuito até mesmo de juntos encontrarmos a melhor alternativa para manter a paz social no território catarinense. Outro assunto que entrou em debate na CCJ nesta terça-feira foi o projeto de lei de autoria da deputada Ana Paula Lima, do PT, que responsabiliza maternidades a prestarem assistência especial para mães de filhos recém-nascidos, portadores de algum tipo de deficiência ou de doença crônica. As maternidades deverão dar informações às mães sobre os cuidados com os recém-nascidos e fornecer uma lista com instituições especializadas no tratamento dessas deficiências ou doenças crônicas. O projeto de lei vai passar ainda pela Comissão de Saúde e pela Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, de Amparo à Família e à Mulher, antes de ir para a votação em plenário. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram também a proposta de emenda constitucional que altera o inciso 4º do artigo 173 da Constituição Estadual. A PEC, relatada pelo deputado Silvio Drevic, do PP, estabelece a concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro para entidades culturais públicas e privadas, com destaque para a Academia Catarinense de Letras, a Academia Catarinense de Letras e Artes, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina. O apoio técnico, na grande maioria, as próprias orquestras, bandas, enfim, têm sua organização, mas com auxílio financeiro, evidentemente, que elas podem ter um aperfeiçoamento melhor, buscando profissionais da área com conhecimento, e com tudo isso só tem a ganhar a nossa cultura, a nossa música, enfim, a população catarinense. Falando em comissão, foi protocolado esta semana o requerimento que pede a instalação de uma nova CPI na casa. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar irregularidades na atuação de empresas de telefonia móvel em Santa Catarina. A mobilização do deputado Silvio Drevic pela coleta das assinaturas dos parlamentares começou há pelo menos 20 dias, desde que o deputado assumiu a frente do trabalho para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa. A comissão vai investigar a atuação das operadoras de telefonia móvel em Santa Catarina. Os 40 deputados da casa assinaram em favor da criação da CPI. Nós vamos compor uma CPI por 7 deputados, onde vai ter um presidente, onde vai ter um relator e os membros. E a nossa expectativa, a nossa previsão é que, se der tudo certo, esta CPI se instale definitivamente no dia 23 de abril, portanto, na próxima semana. A partir daí, então, inicia seus trabalhos, dentro de um prazo de aproximadamente 90, 120 dias, e dependendo no decorrer dos trabalhos, poderá ser prorrogada ou não. O requerimento para a instalação da CPI foi lido nesta terça-feira em plenário. A partir de agora, as bancadas terão um prazo de 2 sessões ordinárias para indicar os membros da comissão, que será composta por 7 deputados. Da bancada do PMDB serão 2 parlamentares. Já as bancadas do PSDB, PP, PT e PSD terão um representante cada uma. Os partidos menores, Democratas, PPS, PCdoB e PDT deverão definir em conjunto o nome de um representante. Com a criação da CPI, Santa Catarina adere ao Movimento Nacional das Assembleias Legislativas do país para a investigação de supostas irregularidades cometidas pelas operadoras de telefonia móvel. O Parlamento catarinense foi o terceiro a instalar a comissão, atrás apenas dos estados do Rio Grande do Sul e Maranhão. O objetivo dessa mobilização é beneficiar mais de 260 milhões de usuários. Hoje, o Brasil possui a segunda maior tarifa de celular do mundo, mas os atendimentos não suprem a demanda de clientes. De acordo com a Anatel, as empresas precisariam investir quase 4 bilhões de reais nos próximos 10 anos para oferecer um serviço de qualidade aos usuários de telefonia e internet. Depois do intervalo, Notícias continua destacando a mobilização para a criação da CPI da telefonia. O assunto foi um dos temas debatidos em mais um encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Notícias, volta já.
CPI da telefonia, dívidas dos estados com a União. Temas debatidos esta semana pela diretoria da Unali, a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, que esteve reunida em Goiânia. O encontro contou com a participação do presidente da Assembleia de Santa Catarina, deputado Juarez Ponticelli. O parlamentar fez um balanço das discussões. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, representou Santa Catarina no encontro realizado em Goiânia. Na reunião administrativa da União Nacional dos Legisladores e Legislativos, um dos temas em debate foi o apoio à abertura de CPIs da telefonia em 10 estados de forma simultânea. Em Santa Catarina, a comissão parlamentar de inquérito já está sendo formada. Aqui na nossa Assembleia, ela está sob a responsabilidade do deputado Silvio Dreve, que colheu todas as assinaturas. Estamos já tomando as providências para a implantação, para a instalação dessa CPI no dia 23, que é uma CPI que pretende defender os interesses do consumidor, que está sendo tão lesado por conta da baixa qualidade do serviço de telefonia, especialmente móvel, no Brasil. Os parlamentares também participaram em Goiânia do 3º Fórum de Desenvolvimento, Federalismo e Dívida dos Estados e denunciaram o que chamam de falência do Pacto Federativo Brasileiro. Os parlamentares consideram que há uma excessiva concentração de renda em Brasília. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, apenas 4% das cidades brasileiras têm as contas em dia com o governo federal, o que significa que 96% dos 5.563 municípios não podem fazer novos convênios com a União, porque entraram na lista negra do Cadastro Único de Convênios, uma espécie de Serasa das prefeituras. Outro assunto que mobilizou o parlamento foi o congresso que discutiu o autismo. O encontro aconteceu em Fraiburgo, no meio-oeste do estado. O autismo é caracterizado por uma disfunção no desenvolvimento que afeta a capacidade de se comunicar e interagir. E, embora atinja apenas cerca de 1% da população mundial, necessita de adoção de políticas específicas. Mais de 300 pessoas, entre pais, educadores e profissionais da saúde, passaram 2 dias discutindo e trocando informações sobre estratégias para o estímulo da aprendizagem e para o tratamento de crianças autistas. O destaque do congresso foi a palestra do fonoaudiólogo chileno Miguel Higuera Cancino, que discursou sobre as características do autismo e de como melhorar os sintomas desse distúrbio. Debater as características e as condutas de uma pessoa com autismo é importante tanto para os pais como para os profissionais de saúde, que devem saber lidar com este tipo de deficiência. O autismo é uma alteração cerebral que afeta na comunicação e na socialização do indivíduo. Não há tratamento específico para o autismo. Cada paciente deve ter um acompanhamento individual que estimule a comunicação e a inserção social da pessoa com autismo. Um desses tratamentos é o chamado modelo ACME, apresentado no Congresso pelo fonoaudiólogo Miguel Cancino. De acordo com ele, o método é um meio de formar as famílias, os educadores e os profissionais da saúde para que ajudem os autistas a se comunicarem melhor, a desenvolverem a capacidade de brincar com outras crianças e a controlar as suas emoções negativas. Uma coisa é essa discapacidade ou a incapacidade ou a deficiência, e outra coisa é as situações que nos colocam frente à nossa deficiência. Se a família, os professores, o entorno social não sabem como lidar com a criança autista, eles estão produzindo também uma deficiência. Eles também são deficientes, porque não sabem interagir com essa criança. O Congresso contou com a parceria da Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado José Ney Ascari, presidente da comissão, participou da solenidade de abertura do encontro e ressaltou a parceria da Assembleia com entidades que atuam na defesa dos direitos da pessoa com deficiência no Estado. A Assembleia tem estabelecido parcerias. Nós definimos, quando da constituição da comissão, vários objetivos. Mas o principal propósito é fazer parceria com entidades já constituídas em Santa Catarina e que atuam muito fortemente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Outra entidade parceira do Congresso foi a Associação Atitude e Vida de Fraiburgo. De acordo com a presidente Marlete Grando, conhecer as características do autismo é importante para saber como tratar esse tipo de problema. Por isso, da importância de eventos como este, que auxiliam as pessoas envolvidas com crianças autistas sobre a forma de como lidar com este tipo de disfunção.
Quanto mais eventos forem feitos, mais esses simpósios, esses congressos forem feitos com profissionais que entendam dessa área para poder ensinar mais esses professores a lidar com essas crianças, porque os professores eles estão ainda engatinhando. Falando em desafios dos educadores, discutir a política estadual e nacional de educação é um deles. O assunto será tema da segunda Conferência de Educação de Santa Catarina, lançada esta semana no Legislativo. A Faculdade da Maturidade é um projeto de extensão da Faculdade Municipal de Palhoça, desenvolvido com adultos a partir dos 50 anos. A iniciativa tem o objetivo de preparar esse público para a chegada da terceira idade. Por isso, na faculdade eles têm acesso a aulas de canto, informática, educação física, entre outras disciplinas, todas voltadas para a manutenção da qualidade de vida dos alunos. A idealizadora do projeto, deputada Dirce Heiderscheid, apresentou a Faculdade da Maturidade ao presidente da Federação Internacional do Envelhecimento, Gangadaran. O projeto, criado em 2007, obteve o reconhecimento da federação, sendo considerado uma das práticas a serem implantadas em outros países. A gente viu que existia uma necessidade maior do que aquilo que eles estavam tendo, que era o bingo, a dança, o café. Nós precisávamos criar algo mais interessante para eles, algo que trouxesse mais conhecimento para os nossos idosos. Ao conhecer de perto a iniciativa, o presidente da federação ficou impressionado com a alegria e disposição dos alunos idosos. Num bate-papo com a turma, ele trouxe informações sobre a realidade do país onde vive, a Índia. Lá, são cerca de 100 milhões de idosos e 70% deles vivem abaixo da linha da pobreza. O presidente reconheceu a importância do projeto, destacando que ele é uma grande lição para o resto do mundo. Então você vê que aqui essas pessoas elas são cuidadas por mulheres de uma maneira tão emocional e tão envolvida que acho que homens jamais conseguiriam fazer isso. Na audiência com o governador Raimundo Colombo, o presidente da Federação Internacional do Envelhecimento falou sobre a importância de realizar um congresso internacional sobre o tema em Florianópolis. O médico Gangadaran, a deputada Dirce Heiderscheid, o secretário de Assistência Social e representantes do Conselho Estadual do Idoso pediram apoio do governo para o evento. O governador deu resposta positiva, mas sugeriu que antes do Congresso Internacional, o debate sobre o envelhecimento seja estadual. Sediar um congresso mundial aqui é realmente uma oportunidade, um privilégio, de desenvolvimento. Por isso, Florianópolis tem todo o interesse, Santa Catarina, de sediar esse encontro. E, paralelo a isso, nós vamos promover um encontro estadual para discutirmos mais essa questão e nos prepararmos para este grande evento. É uma oportunidade de ouro que a gente tem que aproveitar. A política do governo Raimundo Colombo está em direção à política mundial. Deshospitalização, desasilamento dos idosos e fazer com que os idosos se ocupem em centro-dias e que voltem para o seio da família. Não se rompe os vínculos dos idosos com a família e deve-se evitar isto. O médico Gangadaran disse que ficou feliz em conhecer o governador e que achou correta a sugestão de Raimundo Colombo de realizar antes um debate estadual. Isso demonstra a preparação do governo em fazer esse debate acontecer. Para a deputada Dirce Heiderscheid, presidente do Fórum Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa, a audiência com o governador superou as expectativas. Confesso a vocês que eu estou até emocionada. Fiquei muito satisfeita com essa posição do governador, desse sinal verde e da vontade que ele tem, assim como nós todos, de trazer esse grande congresso para Santa Catarina. E veja, depois do intervalo, o Parlamento constitui comissão mista que vai organizar a certificação de responsabilidade social da Assembleia. O prêmio concedido a empresas e instituições catarinenses está na 3ª edição.
A Assembleia Legislativa abriu uma auditoria para analisar o funcionamento do ponto biométrico dos servidores. O sistema está em funcionamento há pouco mais de um ano. A Assembleia Legislativa adotou o uso do ponto biométrico em dezembro de 2011, cumprindo o termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público. Desde então, os servidores efetivos e comissionados devem registrar o horário de entrada e saída do trabalho com a impressão digital em um dos equipamentos de identificação instalados no Palácio Barriga Verde e também nos prédios alugados pelo Poder Legislativo Estadual, no centro de Florianópolis. Agora, 1 ano e 4 meses depois da implantação do ponto biométrico, a mesa da Assembleia Legislativa autorizou a realização de uma auditoria para verificar a eficácia do novo sistema de controle de frequência dos servidores ao trabalho. O mês de março deste ano será usado como referência. O controle interno da casa vai confrontar o ponto com as imagens captadas pelo sistema de vídeo instalado próximo aos equipamentos. Assim, vai ser possível aferir o registro de ponto de cada um dos servidores durante os 30 dias do mês passado. A mesa decidiu fazer uma avaliação do processo, para verificar, comparando os relatórios de ponto com as imagens das câmaras que estão alocadas junto aos locais onde os servidores batem o ponto, para saber se efetivamente o processo está correndo bem, se não temos nenhum desvio de procedimentos, se efetivamente o servidor vem cumprindo com aquilo que o termo de ajustamento de conduta determina. Outra ação da presidência foi a abertura dos trabalhos da Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social. A constituição do grupo deu a largada aos preparativos para a 3ª edição do prêmio promovido pelo Legislativo e parceiros. O grupo, que organiza a certificação de responsabilidade social, é formado por 10 instituições, entre elas a própria Assembleia Legislativa, que criou o prêmio, federações, conselhos, fundações e organizações não governamentais do Estado. A comissão mista se reúne durante todo o ano, uma vez por semana, para organizar todas as etapas do prêmio. Neste encontro, os integrantes conheceram o plano de comunicação e definiram o calendário de atividades. O objetivo desta premiação é valorizar o trabalho realizado na área socioambiental por empresas privadas e entidades sem fins lucrativos de Santa Catarina. Assim, a Assembleia Legislativa reconhece a responsabilidade social nas políticas de gestão dessas instituições, mostra à sociedade o trabalho que elas realizam nesta área e incentivam outras empresas e entidades a se envolverem nesta causa. Vem de uma lei que premia as empresas privadas e também as entidades com fins não lucrativos que têm um certo comprometimento com ações socioambientais. As inscrições para concorrer ao prêmio deverão abrir só no 2º semestre. Por enquanto, a tarefa da comissão é elaborar o edital de inscrição. Esta mesma comissão mista, presidida pelo servidor da Assembleia, Neroci Halpe, faz a seleção das instituições que vão receber a certificação e os troféus em sessão especial no final do ano. O requisito básico para que a empresa participe é ter um balanço social que demonstre todas as ações sociais e ambientais da empresa. Esse balanço social tem que estar publicado no site da empresa ou uma revista ou jornal que tenha circulação, ou seja, que a própria empresa ela dê publicidade das suas ações. Então, uma transparência que a empresa mostra das suas ações sociais e a comissão, então, vai analisar que esse é o requisito básico, o requisito número 1, ter um balanço social relativo ao ano 2012. Também teve início esta semana a seleção dos estagiários que vão participar do programa Antonieta de Barros da Assembleia. Os jovens começam a trabalhar no parlamento ainda este ano. Durante reunião na Escola do Legislativo, a Comissão Interinstitucional do PAB analisou 64 currículos. Desses, 20 foram selecionados. Os novos estagiários começarão a trabalhar na Assembleia Legislativa no dia 6 de maio e ficarão pelo período de 1 ano, podendo ser renovado por mais 1 ano. A coordenadora de estágios especiais da Assembleia Legislativa, Marilu de Oliveira, afirma que o PAB tem um papel fundamental na formação social e educativa dos jovens.
Esses 20 jovens que serão selecionados, nós abriremos 10 vagas a mais, no caso serão 30 jovens, que poderão usufruir dos cursos gratuitos de atendimento ao telefone, desde atendimento ao telefone até as relações de informática. Então, cada um é dado uma oportunidade para que ele faça a diferença não só pessoal, como familiar. É essa a intenção e o Legislativo catarinense está comprometido com esta ideia. A Comissão Interinstitucional do PAB é formada pela Assembleia Legislativa em parceria com 3 entidades da sociedade civil. Neste ano, participam da comissão o Conselho Comunitário do Monte Serrat, a Associação de Mulheres Negras Antonieta de Barros e a Associação Pró Brejaru. A secretária do Conselho Comunitário do Monte Serrat, Uda Gonzaga, comemora a participação da entidade no programa e afirma que é grande o interesse dos jovens da comunidade em fazerem parte do PAB. Já no mês de dezembro, eles já começam a ir na minha casa, porque moro ali. Uda, quando é que começa a inscrição? No mês de dezembro, eles já estão pedindo. A procura é muito grande por parte dos jovens e por parte também dos pais. O programa Antonieta de Barros é uma política de ações afirmativas da Assembleia Legislativa, que beneficia jovens carentes com uma oportunidade de estágio no Parlamento catarinense. Criado em 2004, o programa já empregou mais de 220 jovens. Para participar do PAB, os interessados devem ter entre 16 e 24 anos, estar matriculado em uma escola e ter renda familiar de até 2 salários mínimos e meio. Os estagiários do PAB trabalham 4 horas por dia em diversas atividades na Assembleia e recebem uma bolsa no valor de R$ 450 por mês, mais auxílio transporte de R$ 87. E antes de encerrar, o Notícias leva você a um passeio pela exposição Matizes da Primavera, aberta esta semana na Assembleia. As obras são do artista plástico Zélio Andreso e deram à Galeria de Arte Maier Filho um colorido todo especial. A beleza cotidiana de uma leitura matinal, a tranquilidade da moça no jardim, a expectativa de uma corrida de cavalos, paisagens pintadas em cores, retratos banhados em luz. As pinturas fazem parte da exposição Matizes da Primavera, do catarinense Zélio Andreso. Também são do autor alguns dos retratos dos ex-presidentes da Assembleia Legislativa, expostos no saguão de entrada do Parlamento. A gente leva muito mais tempo pensando no que fazer do que fazendo. Quer dizer, a execução torna-se, posteriormente, com o tempo, né, com a prática, com a experiência, torna-se uma coisa mecânica. E a inspiração, quer dizer, a ideia é uma coisa que você pena mais, você gasta mais tempo, então é muito mais trabalhoso você pensar do que executar. Atualmente, as obras do artista estão distribuídas em acervos de vários países. Andreso também já participou de dezenas de exposições e foi catalogado em diferentes dicionários de arte. Na atual exposição, que fica na Assembleia Legislativa em Florianópolis até o dia 26 de abril, a primavera foi a linha condutora dos trabalhos. Sempre desenhei, sempre gostei de desenhar, sempre quis ser pintor, né? Eu trabalhei desenhista inicialmente em São Paulo, no início da minha carreira, e posteriormente, então, me agarrei com as tintas e comecei a fazer pintura em tela. Fiz uma mescla de bastante cores, né? Com bastante brilho, bastante luz, que é o que ocorre na primavera. Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente volta semana que vem no mesmo horário. Obrigado pela companhia. Até lá.